Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja cada vez mais no coração de cada um de vocês. O texto que iremos refletir nesta noite encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Mas antes de mais nada, antes de abrirmos a palavra, busquemos a sabedoria divina para que a mesma possa nos orientar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui buscando cada vez mais a Tua presença para as nossas vidas, para nos fortalecermos e, sobretudo, ó Pai, nos prepararmos para a Tua iminente volta. Neste exato momento, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor encha-me com o poder do Espírito Santo para que eu fale inspirado pelo mesmo e que a mensagem possa, de uma forma toda especial, alcançar os corações que estão atentos para ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Lucas, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Este versículo, ele nos mostra uma realidade. Se nós nos apegarmos ou tivermos apegado a alguma coisa, que alguma coisa que nós tivermos nos apegando, tivermos colocando Deus em segundo plano, nós estamos totalmente errados no que diz respeito a ser cristãos. Porque a palavra de Deus diz que é necessário que nós deixemos tudo. E o maior exemplo de renúncia que foi feito na palavra de Deus foi o próprio Jesus. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz: A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8. Meus queridos, aqui está a realidade do que é ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo não é você se apegar a tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se nós buscarmos o reino de Deus, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus e o nosso relacionamento nos mostrará que nós somos verdadeiros servos de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos analisar alguns pontos. Todos os personagens bíblicos que estão ali no livro de Hebreus, na categoria dos heróis da fé, todos eles renunciaram sua própria vida, esvaziaram-se de si mesmo para aceitar o amor de Cristo e passaram a ser verdadeiramente heróis da fé. Por quê? Porque renunciaram sua vida de pecado, renunciaram sua vida por amor a Cristo. E o que é que Cristo quer de nós? O mesmo que Ele fez por cada um de nós. Que nós, queridos, nos esvaziemos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa contenda, do nosso coração pecaminoso, do nosso coração egoísta, para que nós possamos nos enchermos da luz do Espírito Santo e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, ainda dando uma analisada em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que diz: A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus chamou os discípulos para ter um compromisso com Cristo, claro que nós precisamos entender antes de tudo que estes homens eram tão imperfeitos como qualquer um de nós. Possuíam defeitos assim como qualquer um de nós. Mas, queridos, a partir do momento que eles passaram a se relacionar verdadeiramente com Jesus e manter um relacionamento fixo com Jesus, tudo na vida deles mudou. Os hábitos errôneos, inadequados, foram afastados, foram banidos das suas vidas. Tudo aquilo que estava em discordância com a palavra de Deus e que eles estavam por não conhecer, não ter um verdadeiro relacionamento com Jesus, estava vivo na vida deles, foi afastado, foi banido, porque quando eles passaram, estando nas trevas, quando eles saíram das trevas e passaram a andar na maravilhosa luz da presença de Deus, eles passaram a ser uma nova criatura, passaram a ser homens semelhantes a Jesus, homens tementes a Deus e que foram denominados como irmãos de Jesus. Por quê? Porque tinham um relacionamento com Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 21, olha o que Jesus diz aqui no capítulo 8, versículo 21 de Lucas. Ele diz: mas Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Para Jesus, minha mãe e meus irmãos, quem são os irmãos de Jesus? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. E os discípulos não eram diferentes. Antes eram homens imperfeitos, mas quando olhou para o que era perfeito, eles passaram a ser perfeitos também. Assim Abraão, quando Deus diz, anda em minha presença e ser perfeito. Quando Abraão passou a ser verdadeiramente um servo de Deus, passou a ser também usado como instrumento nas mãos de Deus, passou a ser um autêntico representante da sua palavra e do seu testemunho, do testemunho do verdadeiro Jesus que estava na vida dele. Assim, queridos, devemos nós também sermos praticantes de sua palavra, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes, porque ele diz aqui que os que ouvem a sua palavra são considerados, ouvem a sua palavra e praticam, são considerados os verdadeiros irmãos dele. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, precisamos cada vez mais estarmos conectados na luz da presença de Deus, na presença de Jesus, andarmos na luz da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos nos afastarmos dessa luz, porque sem essa luz nós não somos nada. Sem a presença de Jesus em nossas vidas, nós não estamos crescendo, nós estamos reduzindo, nós estamos diminuindo, nós estamos como um farol que ele está com a lâmpada fraca e ela precisa ser trocada, essa lâmpada. A lâmpada é Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. A sua palavra, Jesus diz, é lâmpada para os meus pés. Foi o que o salmista Davi diz no Salmos, no capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Olha o que ele diz aqui no livro de João, no capítulo 8, João capítulo 8, versículo 12. Olha o que ele diz. Ele diz assim: depois, em um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. E quem é a luz da vida? Jesus. Jesus é a luz da vida. Todo aquele que anda na luz da presença de Deus não vai tropeçar na escuridão, porque a luz está viva na mente e no coração de todo aquele que crê em Jesus e que vive verdadeiramente a sua palavra. Lembre-se, precisamos estudar e viver a palavra. Jesus diz lá em Lucas 8:21, que acabamos de ler, ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Somos adoradores do Senhor, não somos adoradores de placas de igreja.
se somos verdadeiramente servos de Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque é o que a Bíblia diz. No livro de João, no capítulo 4, versículo 24, porque Deus é espírito e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui para adorar ao Senhor, não estamos aqui para adorar ao homem. Se nós adorarmos o homem, nós não podemos ser representantes ou até mesmo ser servos de Cristo. Porque nós não estamos aqui para adorar o homem, porque o homem é mortal, é sujeito à morte. É o que Isaías 2:22 diz. O homem é mortal, sujeito à morte. Mas Jesus não. Jesus é espírito vivificante. É o espírito que nos dá vida. E é esse que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, queridos, se você é um representante autêntico da palavra de Deus, em sua vida é necessário também que você, ao viver essa palavra, você ande na luz da presença de Deus, para que você jamais venha a tropeçar na escuridão. Porque a palavra de Deus diz que quem anda na luz da presença de Deus não anda nas trevas. Portanto, querido, em nome de Jesus, nesta noite, reflita nesta mensagem. Veja que tipo de adoração você está prestando, a quem você verdadeiramente está adorando, não apenas dentro da sua igreja, mas também em qualquer lugar por onde você andar. A quem você verdadeiramente está adorando? Quem é o seu verdadeiro Senhor e Salvador de sua vida? Porque o verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas tem que ser e é Cristo Jesus. O que passa disso é uma fraude. Portanto, que em nome de Jesus, nesta noite, esta pequena reflexão fortaleça a nossa fé, abra cada vez mais a nossa mente e nos ajude, sobretudo, a andarmos na luz da presença de Deus, para que possamos ser verdadeiros servos de Cristo. Porque, volta a dizer em nome de Jesus, ele diz lá em Lucas 14:26, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, amigo, seja lá o que for que você estiver preso e que estiver impossibilitando você de ter um verdadeiro encontro com Jesus, é chegado o momento de você afastar de sua vida tudo aquilo que nos torna vagarosos ou que nos impede de ter um verdadeiro relacionamento com Jesus, precisa ser colocado de lado. Lembre-se, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez somos gratos a Ti por este momento reflexivo que tivemos aqui. Que a luz da presença de Deus, de uma forma toda especial, possa alcançar os corações que vão estar atentos e que estão também atentos para ouvir esta mensagem. Que elas sintam cada vez mais a presença do Espírito Santo na vida delas e que elas continuem se fortalecendo através do estudo e conhecimento da palavra, para que assim, naquele grande dia, possa ser reconhecido como verdadeiros filhos de Deus. E que nós possamos, como família, estarmos juntos para adorarmos cada vez mais ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.